E aí, pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Aqui é o professor Hidalberto e vamos ver quais são os objetivos da aula de matemática hoje. Compreender as operações com números racionais na forma fracionária. Resolver problemas e expressões com números racionais. Vamos lá. Os números racionais são aqueles que podem ser escritos na forma de fração. Como são as operações matemáticas com esses números? Você lembra? Sabe fazer as operações com números racionais? Vamos rever então, vamos descobrir. Na forma fracionária, a adição e a subtração, como é que funciona? Eu tenho que igualar os denominadores e operar com os numeradores. Tá? Então, se os denominadores são iguais, beleza. Se os denominadores não são iguais, eu tenho que igualar. Então, tira o MMC, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, né? Como você já fez outras vezes. Multiplicação. Nós vamos multiplicar os numeradores entre si e os denominadores entre si. Se for possível simplificar, a gente simplifica as frações, ok? Divisão. Multiplicar a primeira fração pelo inverso da segunda fração. Sempre é o inverso da segunda fração, ok? Então, para a gente poder começar, eu tenho uma expressão numérica em que eu tenho mais um vezes e um dividir. Um pontinho é vezes, 2 pontos é dividir, ok? E a gente vai começar por onde? Nós vamos começar pela multiplicação e pela divisão. Repare que o resultado dessa multiplicação não vai interferir no resultado dessa divisão. Então você pode pegar um cantinho aqui do seu caderno e fazer a multiplicação e a divisão e já substituir aqui. Aí vai sobrar só uma soma e uma subtração. É uma dica que eu estou te dando, tá? Por quê? Expressão numérica com fração, ela é diferente de expressão numérica com os números naturais, tá? Ou com os números inteiros, enfim. Porque não dá para você ir fazendo a conta aqui tudo junto, porque você vai amontoar muita informação. Então a dica que eu te dou, que pode facilitar um pouquinho o seu trabalho, é você fazer o quê? Pega essa multiplicação e faz num cantinho. Pega essa divisão e faz num cantinho. Deixa só a soma e a subtração para fazer aqui uma coisa embaixo da outra. Ok? Quero que você pense um pouquinho e a gente já volta com o resultado.
Muito bem, pessoal. Então nós vamos fazer a correção nesse exercício agora. Para você acompanhar passo por passo que o professor vai fazer, eu vou fazer no quadro, ok? Então, mas me acompanhe, preste bastante atenção no passo a passo, porque esse exercício é um exercício bem importante. Vamos lá. Eu tenho aqui minha expressão numérica com frações. Eu tenho uma operação de mais, um vezes, menos e uma divisão, ok? Muito bem. Então, eu vou começar pela multiplicação e depois pela divisão. Como eu já comentei com vocês, e vou reforçar a minha ideia agora, quando a multiplicação e a divisão em uma expressão numérica, elas aparecem separadas por um sinal de menos ou por um sinal de mais, significa que o resultado dessa primeira não interfere com o resultado da segunda. Então, em vez de numa linha eu fazer a multiplicação e daí na segunda linha eu fazer a divisão, eu posso matar uma linha resolvendo a multiplicação e a divisão ao mesmo tempo, tá bom? Eu não vou fazer no cantinho como eu sugeri para vocês, porque se eu fizer no cantinho, a minha mão vai ficar atrás da televisão e você não vai ver o que eu escrevi. Então, eu vou fazer aqui embaixo. Aqui embaixo vai ser o meu cantinho, tá? Então, eu vou escrever aqui embaixo e vou anotar o resultado aqui em cima. Vou escrever aqui embaixo e vou anotar o resultado aqui em cima, ok? Mas aí, esse cantinho aqui vai ser o teu cantinho aí do caderno, que você separou, tá? Evite fazer cálculo na última página do caderno, sabe por quê? Porque daí você não vê o cálculo que você precisa. Então, se acostume a escrever a expressão numérica numa parte do caderno e do ladinho você faz os cálculos que você precisa, tá bom? Então, vamos lá. 1/2 vezes 2/5. Você está vendo esse 2 aqui em cima e esse 2 aqui embaixo? Eu vou simplificar ele. 2 dividido por 2 dá 1 e 2 dividido por 2 dá 1. Então vai ficar o quê? 1 vezes 1 é 1 e 1 vezes 5 é 5. Tá, professor, e se eu não fizer desse jeito? Ia ficar 2 décimos e 2 décimos é a mesma coisa que 1/5. Então, joga na expressão agora o resultado, ó. 3/4 mais 1/5, ok? Vou pegar mais um pedaço aqui do meu cantinho para fazer a divisão. 1/3 dividido por 1/6. Copia a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Vou simplificar aqui o 3 e o 6. 3 dividido por 3 dá 1 e 6 dividido por 3 dá 2. Vai ficar o quê? 2 sobre 1, que é quanto? O próprio 2. Como eu preciso de um denominador, eu vou deixar 2 sobre 1 mesmo, tá? Então vai ficar menos 2 sobre 1. Agora, eu vou fazer o MMC de 4, 5 e 1. O 1 não precisa entrar, tá? Dá por 2, dá 2 e dá 5. Dá por 2, dá 1 e 5. Dá por 5, 1 e 1. Então, o que eu tenho ali? 2 vezes 2 é 4, e 4 vezes 5, 20. Então, no lugar do 4 eu vou colocar 20, no lugar do 5 eu vou colocar 20, e no lugar do 1 eu vou colocar 20. Agora eu vou montar a parte de cima. Chega desse borrãozinho aqui, que agora eu vou precisar de mais espaço. Olha só. Como é que eu vou chegar no numerador? Eu vou fazer o seguinte. 20 dividido por 4 é 5. E 5 vezes 3 é 15. Então tá aqui. Certo? Agora eu vou fazer esse. 20 dividido por 5 é 4. E 4 vezes 1 é 4. Então o meu segundo numerador vai ser 4. E o terceiro numerador? 20 dividido por 1 é 20. E 20 vezes 2 é 40. Pronto. Agora os denominadores são iguais. É só fazer a conta no numerador e repetir o denominador. 15 mais 4 é 19. E 19 menos 40 é menos 21 20avos. Tá bom? Então tá aí o meu resultado. Menos 21 20avos. Tá? Então dá uma olhadinha nos cálculos. É claro que alguns cálculos não estão mais disponíveis, porque a multiplicação e a divisão eu fiz num borrão. É isso que acontece quando você faz a conta no final do caderno. Dá para ver a multiplicação e a divisão aqui? Não dá. Então o ideal é que você divida a tua folhinha lá do caderno e você usa esse cantinho aqui para fazer os cálculos que você precisar. Ok? Então, conferiu o teu resultado? Chegou no mesmo resultado que eu?
Agora nós vamos conferir então o resultado na tela. Então, dá uma olhada lá para mim. Veja lá então. Para resolver essa expressão, devemos começar pela multiplicação e pela divisão. Como os resultados não interferem na ordem, podemos realizá-las ao mesmo tempo. Então, olha lá. Realizei as duas, fiquei com 1/5 e com -2. Tá? No quadro, eu só peguei a divisão. Mas o menos ficou lá na conta, então ficou -2 mesmo. Aí o que eu faço agora? Eu vou montar o MMC de 4, 5 e 1, que é 20. Aí eu vou achar os denominadores. O primeiro denominador, o numerador, aliás, vai ser 15, o segundo 4 e o terceiro 40. Ok? Então tá ali. 15 mais 4 é 19, 19 menos 40 é menos 21 vinteavos. Ok? Então, tá ali o nosso resultado, nós acertamos. Beleza? Então agora nós temos um outro exercício para testar os seus conhecimentos sobre operações com números racionais. Quer dar uma olhada? Vamos lá. Número 2. Marina recebeu de sua mãe 1/2 de uma barra de chocolate, ou seja, metade da barra de chocolate, né? Ela já comeu 3/5 da sua parte, ou seja, 3/5 da metade. Qual fração da barra toda Marina já comeu? Quero que você pense um pouquinho e a gente já volta com a resposta. Muito bem, pessoal, vamos fazer a correção desse exercício então. Olha só, Marina recebeu de sua mãe meia barra de chocolate. Ela já comeu 3/5 de sua parte, então o que eu vou ter que fazer? 3/5 de 1/2. Quando eu digo 3/5 de 1/2, eu estou pensando no quê? Eu estou pensando numa multiplicação. Então, 3/5 vezes 1/2. 3 vezes 1 é 3 e 5 vezes 2 é 10. Portanto, a Marina comeu 3/10 do total da barra de chocolate. Então, se eu pegasse a barra inteira, em relação à barra inteira que a mãe dividiu ao meio para dar uma parte para a Marina, ela comeu 3/10 da barra toda. Tá?
Então, se fossem 10 fileirinhas de chocolate na barra toda, ela comeu ao todo 3. Tá bom? Muito bem. Então, bem tranquilo esse problema, né? Mas você tem que lembrar que é multiplicação. Qual que é o problema desse exercício? Muitas pessoas pensam que isso seria uma subtração, porque a linguagem é muito parecida. A linguagem é muito parecida. Só que aqui eu tenho uma sutileza. Qual que é a sutileza? Eu estou calculando 3/5 de uma fração. Então eu não vou diminuir 3/5. Eu vou calcular 3/5 da fração e aí vai estar envolvido uma multiplicação junto. Então eu tenho que tomar muito cuidado com esse tipo de exercício para não me enganar e fazer errado. Não é subtração de fração, é multiplicação, tá bom? Embora a linguagem seja muito parecida com subtração, ok? Último problema, vamos lá? Dona Ana dividirá 2/3 de um tecido com 4 partes para costurar 4 vestidos. Cada peça cortada representará qual fração do total de tecido? Então, olha só. Ela vai pegar 2/3 de um tecido. Ela pegou 2/3 de um tecido. E ela vai dividir em 4 partes para poder fazer 4 tecidos. Aliás, 4 tecidos não, 4 vestidos. Qual é a fração que esse pedaço de tecido vai ser em relação ao total de tecido? Pense um pouquinho e a gente já volta com a resposta. Muito bem, gente, nós vamos fazer a correção desse exercício agora, tá? Então é a história da dona Ana, que é costureira. Ela pegou um pedaço de tecido, e esse pedaço é 2/3 do tecido que ela tinha, certo? Esse 2/3 ela vai dividir em 4 partes. Para quê? Para fazer com cada parte um vestido. Então ela quer fazer 4 vestidos, ok? Ela quer saber, agora a gente quer saber o seguinte, quanto que vale, qual é a fração do tecido total que vale cada pedaço tirado para fazer um vestido? Então, o que aconteceu ali? Eu dividi 2/3 em 4 partes. Como é que fica então? Ó, 2/3 dividido por 4 é a mesma coisa que 2/3 vezes 1/4.
ok? 2 vezes 1 é 2, 3 vezes 4 é 12, e 2 dozeavos, simplificando, vai dar o quê? Vai dar 1 sexto. Basta você simplificar por 2. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer o seguinte, que se ela pegou 2 terços do tecido e dividiu em 4 partes, cada pedacinho vai ser 1 sexto do tecido inteiro. Beleza? Então, é um exercício, é um problema que envolve divisão de frações. Só que na divisão você não pode esquecer, tá? O que você não pode esquecer? Que para dividir as frações eu divido. Divido não, eu multiplico a primeira fração pelo inverso da segunda. Então eu até escrevo divisão, mas quando eu inverto a segunda fração, ela vira uma multiplicação, tá? Porque dividir por um número é a mesma coisa que multiplicar pelo seu inverso, ok? Então, esteja atento com isso. Esteja atento com as operações com números racionais, tá? Esteja bem atento. E vamos ver o que mais a gente tem hoje. Hoje já não temos mais nada, afinal de contas já temos aqui a anotação do que nós vimos nessa aula. Nós vimos operações com números racionais na forma fracionária, tá? Eu não trabalhei com números decimais, tá? Porque os números decimais é uma outra conversa, certo? A gente mexeu só com adição, subtração, multiplicação e divisão de números racionais na forma fracionária, tá? Que tem regras próprias para isso. Segunda situação, nós resolvemos situações problema envolvendo operações com números racionais na forma fracionária, tá? Então, perceba que para a gente poder resolver esses problemas, nós precisamos saber o passo a passo certinho das operações com números racionais na forma fracionária, tá? Igualar os denominadores se for adição ou subtração, multiplicar numerador e denominador se for multiplicação, e na divisão você multiplica a primeira pelo inverso da segunda. Dito isso, eu quero que você mantenha o seu caderno em ordem, refaça os exercícios em que você sentiu dificuldade, reveja suas anotações, estude bastante e a gente se encontra numa próxima aula. Até lá!